Olá, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de usar a tecnologia para conversarmos sobre as lições de Jesus. Meu nome é Adriana, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e hoje as nossas reflexões vão estar pautadas no livro Boa Nova, mais especificamente no capítulo 9, que tem por título Velhos e Moços. Esse capítulo, como é muito comum nesse livro, é riquíssimo em lições e sugiro que aqueles que tiverem a oportunidade, que tiverem o livro à disposição, que depois possam dar uma olhada nesse capítulo belíssimo que com certeza nos trará muita consolação, muitos ensinamentos e um sentimento melhor do que aqueles que estamos encontrando nessa época tão difícil. Antes de começar as nossas reflexões, vamos fazer uma página. E hoje, a nossa página está no livro Pão Nosso, por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, capítulo 163, que tem por título Agradecer. O trecho evangélico que Emmanuel nos traz está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, onde Paulo diz: e sedes agradecidos. E Emmanuel comenta: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Vamos orar antes de iniciar as nossas reflexões. Senhor Jesus, Mestre amorável de nossas vidas, mais uma vez, Senhor, aqui reunindo as nossas vibrações em Teu nome, sempre em primeiro lugar lhe agradecemos por nos ter mandado o Consolador prometido, esta doutrina abençoada que nos consola, esclarece e ilumina. E como também, Senhor amado, não poderia deixar de ser, também lhe pedimos. E hoje, de forma especial, Senhor, em vista do momento difícil que a nossa terra passa, lhe pedimos especialmente por aqueles que ainda não lhe conhecem.
aqueles, Senhor, que ainda não tomaram contato íntimo com as suas lições. Porque se sentimos as dificuldades momentâneas e passageiras com tanto peso, podemos imaginar que essas mesmas dificuldades cheguem a ponto de quase desesperar aqueles que não te conhecem. Para eles, em especial, no dia de hoje, enviamos as nossas melhores vibrações. Guarda a nossa terra, Senhor amado, e se conosco por mais esta vez, e que assim possa ser. Graças a Deus. O capítulo 9 tem um número infinito de ensinamentos trazidos pelo nosso mestre. Então vamos acompanhando a história do capítulo e refletindo juntos. Eu aqui, vocês daí, para que nós possamos aprender um pouco mais com Jesus. A história do capítulo começa com uma conversa, os discípulos reunidos, e interessante observar que mesmo entre os discípulos já acontecia inúmeras vezes aquilo que hoje chamamos de choque de gerações. Os discípulos eram, nos nossos padrões de hoje, todos muito jovens, mas ainda assim, à época, eles tinham, como a gente vê em alguns pontos da literatura, os discípulos jovens e os discípulos mais velhos. Pois bem, conversavam João, Tiago e Tadeu, os discípulos mais jovens, e falavam e traçavam planos e enumeravam as suas possibilidades e planejavam assim que o mestre autorizassem, sairiam da Galileia, pregariam por Jerusalém, levariam o Evangelho, a mensagem de Jesus, a proposta do reino de Deus, porque afinal de contas eram jovens, fortes, dispostos, com muita energia e, por conta de tudo isso, os únicos habilitados a levarem a mensagem de Deus pelo mundo. As palavras de Jesus seriam conhecidas através da sua juventude, força e disposição. Assim nós entendemos que fazem os jovens planos, traçam metas, algumas vezes até pensando que nada poderia impedi-los. E comentavam também, afinal de contas, Simão Pedro, Mateus, que podem fazer, já um pouco mais velhos, presos às obrigações domésticas. Na verdade, como eles poderiam se desincumbir dessa missão? E Simão Pedro, um pouco mais de lado, os escutava e começa a refletir consigo mesmo que, sob seu ponto de vista, realmente as suas energias já estavam um pouco em declínio. E ele começa a absorver de tal forma as ideias externas a ponto de começar a sentir-se humilhado. E aí nós já temos um ponto a refletir. Será que nós fazemos isso? Em quantas situações nós escutamos, absorvemos ideias que não são nossas, sem o filtro da razão, e nos permitimos contaminar, nos permitimos baixar o nosso padrão vibratório, sem ao menos refletir se aquilo nos pertence. Observemos então a partir de agora para não fazer como Simão Pedro fez naquele momento. Falando assim em linguagem bem popular, ele comprou a ideia de que jovens podem e pessoas mais maduras não podem. E começou a se sentir angustiado.
e perturbado, e as suas emoções começaram a se desequilibrar, e impressionado, ele procura o mestre para esclarecer as suas dúvidas. Opa, mais um ponto de reflexão. E desta vez, Simão Pedro acertou em cheio. Teve uma atitude absolutamente assertiva. Buscou o mestre, angustiado, em dúvidas. E nós? Será que podemos fazer o mesmo? É claro que sim. Afinal de contas, ele está aqui. Quando nos deixou, disse que nos enviaria o Consolador prometido, que não mais nos deixaria. Então, que nós possamos entender a atitude de Simão Pedro na sua profundidade. E no momento de dúvidas, de angústias, de reflexões que estão nos levando por um caminho não muito positivo, que possamos buscar Jesus através da abençoada doutrina espírita, de tantos livros, não só da codificação, mas da literatura de suporte, que podem nos esclarecer. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, trata de todos os temas que podem nos afligir. Então, que nós guardemos esse passo tão importante dado por Simão Pedro. Busquemos ao Mestre nas situações de dúvidas e angústias. Enfim, Simão Pedro busca Jesus, expõe as suas dificuldades e Jesus, como sempre, na sua brilhante didática, antes de qualquer coisa, lhe faz uma pergunta. E Jesus pergunta: Simão, acaso poderemos saber a idade de nosso pai? E que homem poderia se comparar a Deus? E se formos pensar, ele é o mais velho de todos nós. Então Jesus, para simplificar e concretizar, como também era o seu hábito, compara a nossa vida a uma árvore, onde a ramagem verde é a infância, a mocidade, as flores bonitas e perfumadas, mas a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A ramagem uma esperança, a flor uma promessa de Jesus. O fruto é a realização. E aí mais um ponto para as nossas reflexões. Todas as etapas da vida são importantes. Não estamos diminuindo a importância da infância, da juventude, nada surge pronto. A nossa vida é um processo de construção, com etapas muito bem definidas, que precisam ser cumpridas, mas todo o processo visa um objetivo. Quanto melhor preparado, melhor o resultado. E por conta dessas explicações de Jesus, quando ele diz que o fruto é a realização, Simão pensa e pergunta a ele: Senhor, então seria a velhice a meta do espírito? Mesmo aí em casa e eu aqui, o que nós achamos? A velhice é a meta do espírito? E Jesus prontamente lhe responde: não a velhice amargurada, como se conhece na terra, mas a experiência que edifica o amor e a sabedoria. E mais um ponto para nós analisarmos. Qual é a meta do espírito enquanto encarnado ou na erraticidade? Qual é a nossa meta?
Qual é a minha meta? É a evolução espiritual, ou seja, um passo a mais em direção à perfeição que sabemos que todos nós atingiremos. Como dar um passo a mais? Como caminhar em direção a essa evolução espiritual? Única e exclusivamente através de uma palavra: experiência. Precisamos adquirir experiência, precisamos viver, precisamos observar, analisar, estudar e vivenciar as coisas da vida, para que o nosso caminhar, para que essa árvore que é a nossa vida possa sim dar frutos saudáveis, frutos de bom tamanho e que sirvam realmente para alimentação. E aí, apesar das explicações de Jesus, Simão ainda vai fazer um pouquinho de queixa, né? Porque nós somos assim. A gente acaba se pegando, se apegando nas dificuldades e olha, quando isso acontece, é difícil a gente largar delas, não é? Parece que a gente quer se livrar da dificuldade, da angústia, do mal-estar, daquilo que está nos incomodando, mas ao mesmo tempo a gente acaba voltando. E aí a gente se pega naquele fiapo que está ali solto, a gente se pega no detalhe, a gente se pega na coisa pequena e dá uma queixadinha. E Simão Pedro diz: Senhor, o fato é que, na verdade, eu me sinto envelhecido e tenho medo de não resistir aos esforços que são necessários para a semeadura da sua doutrina. Jesus, novamente, de forma brilhante, começa o seu aconselhamento com uma pergunta. Simão acha que os moços de hoje poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos daqueles que agora estão envelhecendo? E ele reforça, diz de forma incisiva: lembra da sua parte do esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não esqueça que a nossa tarefa para a dignidade da nossa alma é um trabalho intransferível. O que pensamos sobre isso, meus amigos? A nossa tarefa para a dignidade das nossas almas é intransferível. Muitas vezes nós nos confundimos neste ponto. Nós achamos que um determinado trabalho que nós realizamos precisa muito de nós. Então eu não posso deixar de realizar. Mas esse é o engano que tantas vezes cometemos. O exemplo aqui de a gente estar fazendo essa conversa, essa exposição, com toda certeza, há pessoas muito mais capacitadas, muito mais habilitadas para fazer aquilo que eu estou fazendo, como em qualquer trabalho que realizamos. Uma outra pessoa pode fazer. Mas o fato, meus amigos, é que não é o trabalho que precisa de nós. Especialmente quando falamos do trabalho no bem, aquele que nos proporcionará a evolução, a experiência, o passo a mais em direção ao Pai, nós é que precisamos do trabalho. Então não nos esqueçamos dessa frase de Jesus: para a dignidade das nossas almas, o nosso esforço é intransferível. Ninguém pode
fazer por nós. E ainda nesse momento da conversa, vamos observar a pergunta que Jesus faz a Simão Pedro. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão agora envelhecendo? E esse é o ponto para nossa reflexão. Se nós pudéssemos aqui destacar o pano de fundo dessa fala de Jesus, dessa pergunta que ele faz a Simão Pedro, poderíamos enxergar a valorização da experiência. Existiu um filósofo francês chamado Bernardo de Chartres, viveu no século XII, e ele escreveu uma expressão que particularmente considero brilhante, que é: somos comparáveis a anões em ombros de gigantes. E o que ele quis dizer com isso? O significado da expressão é conhecer a verdade a partir das descobertas anteriores. Então, se nós hoje em dia, nesses tempos, no ano 2020, consideramos que nós enxergamos melhor e mais longe, é de certa forma porque até aqui fomos conduzidos. Nenhuma experiência, nenhum conhecimento, nenhum saber parte do zero. Tudo que conhecemos, tudo que adquirimos em termos de sabedoria está alicerçado em cima das obras daqueles que nos precederam, daqueles que têm mais experiência do que temos no dia de hoje. Podemos fazer essa análise em termos de ciência, de filosofia, mas podemos também olhar para dentro de nós. Tudo que conhecemos, seja para absorver ou para rejeitar, aquilo que queremos de positivo para a nossa vida e aquilo que não concordamos, porque já entendemos que não nos valoriza, está baseado em tudo que recebemos daqueles que nos conduziram nesse presente processo reencarnatório e que dividiram conosco as suas experiências e que nos forneceram educação formal, material, racional e educação moral por seus exemplos. Ou seja, muito importante aprendermos a apreciar, valorizar e preservar as vozes da experiência. Lindíssima mensagem que Jesus deposita nas mãos de Simão Pedro. E, para o final da conversa entre os dois, Jesus aconselha a Pedro: Pedro, ama aos jovens que se mostrem trabalhadores e reflexivos, mas também esclarece aqueles que se mostram levianos, não os abandone, são apenas crianças inconstantes. E não pense, Pedro, que outro homem pudesse fazer o esforço que compete somente a ti. E como era do feitio do mestre, ele se despede de Simão Pedro para encontrá-lo mais tarde, dizendo: vai e tem bom ânimo. Simão Pedro sai de onde conversou com o mestre e, caminhando em direção à sua casa, encontra Tiago. Tiago pregava para alguns jovens na mesma tônica, ou seja, nos mesmos tons
da conversa de mais cedo, falando da sua juventude, da sua energia, da sua força e de todas as suas possibilidades. Tiago então avista Simão Pedro, o companheiro mais velho, e mais uma vez faz referência à sua idade, comparando com a energia daqueles que podiam levar o Evangelho. Mas dessa vez, Simão Pedro estava mais preparado, envolvido pelas vibrações do Mestre, absorvendo as lições de Jesus. Está mais tranquilo, mais seguro e aguarda. Uma vez que vê Tiago já sozinho, usa das técnicas do Mestre e faz uma pergunta. Tiago, um rapaz conseguiria realizar na terra a sua tarefa se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais? Tiago, como que impressionado pelo raciocínio e pela vibração, para, reflete e responde: tens razão. E ali a sua atitude sofre alguma mudança. Mais tarde, ao final do dia, ao cair da tarde, Jesus pregava à beira do lago. Todos os discípulos o acompanhavam e escutavam a pregação. Eis que Simão observa duas criancinhas se aproximarem das águas. Ele as observa e percebe suas intenções. Iriam mar adentro. Simão então discretamente se levanta, onde a mãe estava absorvida com as palavras do Mestre. Se aproxima das duas crianças, os toma no colo, conversa com eles, senta-se numa pedra e aguarda o final da preleção de Jesus. Quando ele termina, Simão Pedro se aproxima da mãe e entrega as duas crianças e ela fica absolutamente agradecida. Então ele compreende que, se naquele momento houvesse tido algum tipo de acidente com aquelas crianças, o júbilo daquelas pregações, a beleza daquela tarde, talvez tivesse se perdido. À noite daquele mesmo dia, Simão Pedro vai dormir e sonha com Jesus. E Jesus lhe agradece pelo esclarecimento que ele deu a Tiago e pelo cuidado que teve com as crianças desconhecidas por amor ao nome dele. Na manhã seguinte, Simão acorda e percebe a alegria de ser útil. Busca o Mestre e diz a ele: Senhor, agora eu compreendo as suas lições. Porque muitas vezes nós escutamos, mas não sentimos. E ao passarmos pela experiência, ao vivenciarmos, tudo se modifica. E Jesus então diz: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja de forma virtual. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela vida, por cada minuto
que temos aqui, neste planeta, para o nosso crescimento e aprendizado. E rogar a Deus que possamos passar por esses dias difíceis e extrair deles as lições necessárias para vivermos melhor. Jesus disse: pois onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, reunidos agora em família, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e roguemos a presença de Jesus em nossos lares. Ele, irradiando uma intensa luz que envolve a todos nós e aos nossos familiares. Sentimos nesse momento uma onda de paz a nos envolver. Somos tomados de mais fé, mais esperança, mais otimismo. A luz de Jesus é tão forte que cada cômodo da nossa casa fica iluminado. Onde o Mestre está, há amor, o perdão, o companheirismo, o entendimento, a paz. A luz é tão intensa que expande para outras casas, iluminando outros lares, outras famílias, envolvendo a todos com o imenso amor de Jesus. E assim, rogamos ao Pai para que Jesus permaneça em cada lar desse planeta. E tocados todos pelo amor de Jesus, possamos descobrir a grande importância que é viver em família. Ajuda-nos, Pai. Te rogamos, Senhor, também a fluidificação das nossas águas, que nelas a espiritualidade amiga deposite os bálsamos para o alívio dos nossos males. Deus, um raio, uma faixa do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.